Fala galera, sejam bem-vindos a Full TV, o canal do YouTube comandado por mim, Gabriel Furman, ou se você me segue no Twitter, já me conhece melhor como @GabrielFu_. Se você não segue, aproveita, segue lá, twitter.com/GabrielFu_. Lá eu comento bastante sobre futebol de base, sobre São Paulo Futebol Clube e sobre o futebol de modo geral. Aí você pode mandar a sua opinião também pra mim, a gente troca uma ideia, é muito legal, eu adoro fazer isso pelo Twitter. Agora, antes de começar esse vídeo, eu queria pedir um favorzinho para você. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, que dá aquela força e você não perde nenhum conteúdo aqui da Full TV. E deixa o seu like por antecipação aqui embaixo. Se você não gostar, lá no final do vídeo você muda o seu voto, dá dislike, me xinga nos comentários, vai me xingar no Twitter, caça o meu Facebook e me xinga lá também. Mas deixe esse likezinho por antecipação que se você gostar, ele já está aí e você não corre o risco de esquecer. E agora vamos, que esse é o primeiro programa da Full TV, é o primeiro Vamos Falar de São Paulo. Então roda a vinheta! Bom pessoal, é um bom programa para a gente falar de São Paulo, acho que é difícil ter um Vamos Falar de São Paulo melhor do que esse num futuro breve. Então, vamos falar bem de São Paulo agora, porque o São Paulo está praticamente livre do rebaixamento. A briga pelo Z4 já é uma coisa distante, depois dessa boa vitória sobre a Ponte Preta por 2-0 e também a derrota do Vitória, mais uma derrota do Vitória que perdeu 3 pênaltis nos últimos 2 jogos, está pedindo para cair, porque agora a distância do São Paulo para o Z4 é de 7 pontos e é a mesma distância que a gente tem para o G6. Será que dá? Uma coisa muito legal que teve nesse jogo do São Paulo, principalmente para mim que sou entusiasta da base, que sou um cara que gosta de acompanhar a Cotia, gosta de acompanhar, não só a Cotia, acompanha também os meninos da Vila, acompanha a base do Corinthians, do Palmeiras, de outros times, mas falando especialmente de São Paulo, é que esse jogo teve 10 jogadores formados em Cotia relacionados. 10 jogadores formados em Cotia relacionados. 10 jogadores formados em Cotia relacionados. A gente teve no time titular o Rodrigo Caio, o Lianco. O Lianco não é bem formado, né, em Cotia. Ele chegou do Sub-17 para o Sub-18, ele veio do Botafogo. Mas tem aí a sua formação do Sub-20 toda no São Paulo. No meio-campo tem o João Schmidt, que fez a dupla de volantes com o Rodrigo Caio lá em 2010, quando os dois jogavam ainda no Sub-17. Além disso, no ataque, David Neres e o camisa 9, né, sem usar a camisa 9 de verdade, Pedro Bortoluso. Ou seja, 5 jogadores no time titular. E no time reserva tinham mais 5 jogadores. A gente tinha o Auro, o Matheus Reis, o Lucão, o Wellington Risadinha da primeira geração de Cotia, geração 9-1, do São Paulo, que também tinha o Oscar, e completando ali o Luiz Araújo. E o interessante é que o Wellington e o Luiz Araújo, os dois jogaram, então o São Paulo jogou com 7 jogadores da base. É que o Pedro saiu, mas 7 jogadores da base do São Paulo atuaram pelo time principal nessa última rodada. Isso deve ser um recorde para o São Paulo. Eu não lembro do São Paulo jogar com tantos jogadores da base em campo, de tantos jogadores da base terem oportunidades e de tantos jogadores da base comporem o elenco que foi para o jogo. São 10 jogadores, é muita coisa e isso é muito importante para o São Paulo, é uma virada na história do São Paulo. Agora, a gente não pode se enganar com isso, porque dizer que houve planejamento para usar a base, como o Leco disse numa entrevista, por favor, né? O São Paulo só usou a base porque a água bateu, porque chegou lá perto do Z4 e não sabia o que fazer, porque antes de testar o David Neres, o senhor Ricardo Gomes, que disse que estava esperando o melhor momento para lançar o David Neres, testou Jean Carlos, testou qualquer outro jogador que ele pudesse testar antes de usar o David Neres, que todo mundo sabe que é a maior joia da geração 9-7 do São Paulo, junto com o Lucas Fernandes. Então, esperou o melhor momento, e o melhor momento era justamente um jogo que o São Paulo estava perdendo contra um time que é superior, que era o Fluminense, um time que era melhor que o São Paulo. A gente sabia que era um jogo difícil. Esse era o jogo que era o melhor jogo para lançar o David Neres, Ricardo Gomes? Bom, é o que dizem, né? Então, não podemos nos iludir. E outra coisa que não pode enganar a torcida São Paulina é o jeito que o time está jogando. O time não está jogando bem. Isso é uma ilusão. Venceu os 2 últimos jogos, é verdade.
mas jogar bem é outra coisa. O São Paulo continua deixando muitos espaços no meio-campo. A zaga nesse último jogo contra a Ponte Preta se posicionou muito mal várias vezes, mas tem várias coisas que mudaram para melhor no São Paulo, né? A gente viu o Wesley jogando dessa vez e como o Wesley jogou bem em questão de garra. Ele realmente se esforçou em campo. A gente viu o Wesley ali dando gás, dando raça em campo, uma coisa que é rara de se ver no Wesley, né? A torcida do Santos reclamava disso, a torcida do Palmeiras então nem se fala, mas nesse jogo em específico o Wesley jogou com muita força de vontade, né? Então, boa participação do Wesley, mas isso é uma mudança de postura do São Paulo que começou justamente na entrada dos garotos, e isso fica muito perceptível, principalmente no gol do David Neres. Todo mundo vai comemorar, todo mundo faz questão de comemorar com o garoto. Parece que o time abraçou essa ideia de formar novos talentos. Parece que o elenco todo abraçou essa ideia de trazer grandes novos jogadores para o futebol brasileiro e o time inteiro se empenha em fazer o David Neres jogar bem, fazer o Luiz Araújo jogar bem. Parece que o time tem essa vontade de que essas coisas aconteçam no São Paulo, de que a Cotia seja muito melhor usada pelo São Paulo. Então isso mudou muito a postura do time. Outra coisa que mudou, é claro, foi a sorte, né? O São Paulo levou bastante sorte. Em outros momentos, né, em outras partidas, a gente sabe que aquele chute do Reinaldo, que a bola passou debaixo do Denis, a bola tinha batido no cotovelo do Denis e entrado. Naquela bola afastada do Denis que deixou muito São Paulino suando frio, teria batido na mão dele e entrado no gol. Ou o próprio Rodrigo Caio, que acabou cabeceando na trave, a bola voltou no Denis, essa bola teria entrado. Mas o momento é outro, o São Paulo está com muito mais sorte. Mas se o São Paulo quer buscar uma coisa melhor no futuro, se o São Paulo pensa mesmo em lutar pelo G6 e não é impossível, mas é claro que é uma tarefa muito difícil, está 7 pontos atrás do Corinthians, que é a primeira barreira ali no G6. Se o São Paulo sonha em ter um ano de 2017 muito melhor, não dá para continuar do jeito que está. É perceptível que o Ricardo Gomes não é o treinador para o São Paulo, tem que se buscar outro treinador. E eu não sei vocês, mas eu lembro do tempo que o São Paulo se dizia referência em modernidade, em gestão. E quando eu penso num treinador para o São Paulo nos dias de hoje, eu penso num treinador que traga isso com ele, que traga um futebol moderno, que traga novos conceitos. Por isso que eu não consigo aceitar o São Paulo contratando técnicos que são mais do mesmo. E eu não gosto dessa filosofia de contratar o técnico que vai salvar, que vai resolver isso aqui ou aquilo lá. Eu quero um técnico que ele traga para o São Paulo uma nova filosofia, que ele bote o São Paulo de novo como a vanguarda do futebol brasileiro. Fala galera, eu separei um momento aqui do programa para fazer perguntas e respostas com vocês. Então eu pedi para o pessoal mandar perguntas para mim no Twitter. Mandaram no Twitter @GabrielFu_ e também mandaram no Twitter @Fu_TV. Então eu vou responder as perguntas, algumas, né? Obviamente não deu para pegar todas, tinha bastante pergunta, ainda bem, é legal, porque essa interação é fantástica. Mas eu vou responder algumas perguntas que eu pensei lá no Twitter pra gente falar aqui. Bora lá? Vamos lá, a primeira pergunta é do @Amâncio_PH. Ele pergunta assim: quem é o atleta que eu vejo mais futuro para o São Paulo? Olha, o atleta que eu via mais futuro para o São Paulo era o Augusto, um meio-campista da categoria 99, surreal, um jogador muito acima da média. Mas infelizmente esse ano ele não jogou muito, né? Teve um problema contratual com o São Paulo. Outro dia ele fez um amistoso contra o Primavera, acabou com o jogo, destruiu a partida, mas infelizmente acho difícil que ele fique no São Paulo depois dessa temporada. Hoje, quem joga mais no São Paulo, quem é o principal destaque das categorias de base, é o Marquinhos Cipriano, um jogador também nascido em 99, que tem um grande destaque, é um ponta-direita, dribla muito bem, tem velocidade, consegue mudar muito bem a direção do jogo, finaliza razoavelmente bem, é um jogador que tem muito futuro. Mas além dele, tem outros jogadores pra gente olhar aí, tem o Friso, o jogador 98, o Matheus Friso, que o São Paulo trouxe do Corinthians, que é um grande jogador, tem jogado muito bem, o Kaique, jogador também nascido em 98, foi deslocado para ponta, ele é lateral, foi deslocado para ponta e está jogando muita bola na ponta. E para mim o melhor defensor que tem no São Paulo na categoria de base, que é o Éder Militão, também é nascido em 98, é um grande jogador. A segunda pergunta aqui é do Pablito Rodrigo, ele pergunta se é válida essa aposta no Luiz Araújo, ele erra tantas jogadas. Olha, eu acho que é válida sim essa aposta no Luiz Araújo, porque se você pensar nos pontas que o São Paulo teve nos últimos tempos, se você pensar em Centurion, né, o próprio Kelvin, que faz uma partida boa, uma partida meio ruim, o São Paulo não tem realmente
pontas que sejam muito superiores ao Luiz Araújo. O Luiz Araújo tem boa velocidade, ele consegue mudar muito bem a direção da jogada, mas ele tem esse defeito mesmo, ele realmente escolhe muito mal as jogadas, é um defeito que ele traz desde as categorias de base. O André Jardini falava muito sobre isso, conversei com ele algumas vezes sobre o assunto. Então é um jogador que tem essa dificuldade de escolher a jogada certa. E é até engraçado, porque às vezes ele erra a jogada e mesmo assim ele faz o gol, né? Mas ele vai ter uma dificuldade no profissional. No Novo Horizontino ele não foi tão mal, ele foi bem melhor do que isso no Novo Horizontino. Então talvez seja uma coisa de esperar o melhor momento, não para promover ele, mas esperar com paciência enquanto ele se adapta ao futebol no São Paulo. Terceira pergunta aqui, o Marcos Wenzel, ele pede para eu falar sobre a situação do Kiefer, do Augusto e do William. Olha, Marcos, é o seguinte, o Augusto realmente, problema contratual, eu acho muito difícil ele ficar no São Paulo. Houve até um pedido do Rogério Ceni para ele ficar no clube, mas acho difícil com a situação como se desenvolveu, praticamente um ano inteiro sem jogar futebol profissionalmente, né? Ou jogar futebol pelas categorias de base do São Paulo, então acho difícil. O Kiefer tem entrado nos jogos, o William também tem entrado. Aliás, o Kiefer, para mim, um ótimo atacante, ele muda a dinâmica do ataque do São Paulo. Ele jogou contra o Rio Branco, o último jogo da fase anterior do Paulista Sub-17, fez 2 gols, foi muito bem na partida, é um jogador que a gente pode apostar. O William está voltando aos poucos ao time, ainda não teve uma grande partida para confirmar o seu lugar de volta no time do São Paulo. O Rafael Vitória, ele pergunta, queria que você comentasse sobre como utilizar um zagueiro mais experiente com um zagueiro da base. Olha, essa é uma questão muito complicada mesmo, viu? Porque a gente tem uma cultura muito ruim no Brasil de descartar os atletas que passaram dos 20 anos de idade. Isso é péssimo, porque o zagueiro é a posição que mais demora para maturar, é a posição que mais demora para conseguir jogar profissionalmente, porque a força que o atacante bate é diferente, a velocidade que ele vem é diferente. Então é difícil que um zagueiro antes dos 20 anos de idade já esteja pronto para jogar profissionalmente. E esses são casos excepcionais quando isso acontece. Então esse é um problema grave. E essa questão de você ter um zagueiro mais experiente, um zagueiro mais jovem, ela funciona tanto com um jogador sub-23, sub-24, de repente, como com um jogador sub-20. E esse zagueiro mais experiente, ele tem que ser um cara que tem paciência e que consegue blindar o parceiro dele de zaga, o cara que consegue segurar a barra quando o parceiro de zaga dele acaba falhando. O Edmilson faz uma pergunta muito interessante aqui. Qual seria a solução para o São Paulo? Jogadores da base, revelações de outros times ou jogadores de graça machucados ou em fim de carreira? Bom, a minha opinião, eu acho que quase todo mundo já sabe, quem me acompanha, os jogadores da base são a solução. A gente tem um mantra entre as pessoas que acompanham o futebol de base que chama só a base salva. Porque só a base salva mesmo. Na hora que a coisa aperta, é a base que vai salvar e é a base que está salvando o São Paulo agora. É o David Neres jogando, é o Pedro Bortoluso jogando, é o Rodrigo Caio jogando, é o João Schmidt jogando. São esses meninos que estão salvando o São Paulo agora. Então, só a base salva. Esse é um mantra que a gente repete bastante, porque o jogador comum tem que ser formado em casa também, não é só o craque. O problema é que os times eles tentam formar os craques para vender muito caro para a Europa e assim contratar vários jogadores medianos, com medo de que os jogadores que eles formaram não deem certo. E isso é um erro tremendo, porque você acaba gastando todo o seu dinheiro, não tem o que fazer com o dinheiro acaba sendo todo gasto com jogadores que não resolvem a sua situação. Então, quem salva mesmo são os jogadores da base. Se você conseguir compor uma base de jogadores comuns, falando de jogadores comuns mesmo, como Pedro Bortoluso, que não é nenhum craque, mas é um jogador que faz a função de pivô muito bem, ele se posiciona muito bem, faz aquela casquinha de cabeça muito bem. Então, esses jogadores eles resolvem a situação, porque você vai montar um elenco com eles e aí você vai conseguir juntar dinheiro para comprar 3 ou 4 jogadores excepcionais. Esses sim resolvem a situação. Aqui o perfil Ataíde Gil Guerreiro, que é tipo um Ataíde bolado, ele pede para eu listar as principais promessas de Cotia. Eu fiz isso aí no Resenha Pocket, lá no Resenha Tricolor, mas eu vou dar uma passadinha de leve. A gente tem no Sub-15 os principais jogadores: David Elias, que é um jogador que joga de ponta, mas tem atuado muito pelo meio do campo, por causa da lesão de um outro jogador de grande nível, que é o Ed Carlos, é um meio-campista de grande qualidade. O ataque é muito bom, além deles tem o Gustavo Maia, que para mim é um ótimo centroavante, o Vitinho e o Paulo, que são 3 jogadores que têm ido muito bem. Além disso, essa geração Sub-15 São Paulo ela é muito boa porque ela tem um zagueiro chamado Lucas Fasson, que é muito bom, e também tem um lateral direito que para mim é um dos melhores laterais direito em potencial que já passaram ali por Cotia, que é o Lucas Senna.
No Sub-16 você tem Elinho, Brenner e Iago, que são jogadores de seleção, além do Everson, que é lateral esquerdo, que joga no time Sub-17, mesmo sendo de 16 anos, e o Rodrigo Nestor, que é o principal volante dessa categoria Sub-17/Sub-16, tem ido muito bem, é jogador de seleção e é jogador para ser considerado um dos melhores do país na geração dele. No Sub-17 tem aí o Marquinhos Cipriano, que eu já citei para vocês antes, o Gabriel Novaes, que o São Paulo trouxe do Taboão da Serra, está indo muito bem. Temos o Luan, volante, o Rafael, que também foi um volante que o São Paulo trouxe recentemente. E agora no time Sub-20 tem aí o Matheus Friso, que veio do Corinthians, o Matheus Lu, que veio do Guarani, um 98, o outro é 97, são dois jogadores que fazem a ponta, que são muito bons. Tem o Éder Militão, que é o melhor zagueiro que o São Paulo já formou, zagueiro/volante, é um jogador de alto nível técnico e muito bom no desarme. A gente tem o Kaique, que está se destacando bastante pelo time, o Paulinho Boia é um bom destaque também, do time que deve jogar a próxima copinha, e o Shailon, né, um jogador 97 que veio da Chapecoense e que está indo muito bem pelo São Paulo também. Esses são alguns destaques, mas você pode conferir mais no blog gabrielfu.com.br, tem uma matéria sobre isso, e tem o Resenha Pocket que saiu lá no canal Resenha Tricolor, do Caio, do Rodrigo Junks e do Dani Fields. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado deste primeiro Vamos Falar de São Paulo. Um piloto ainda, claro, vocês vão passando elogios, críticas e o programa vai se ajustando, vai ficando cada vez melhor. Mas espero que já tenham gostado desse inicial. Na quinta-feira sai o primeiro Fala da Base, eu vou passar pela rodada do Paulista Sub-11 ao Sub-20 e também vou falar de algumas promessas do interior que os times grandes de São Paulo deveriam estar de olho, porque já estão perdendo para times de fora do estado, hein? É isso aí, até quinta-feira, um abraço, falou! Antes mesmo de eu produzir conteúdo aqui para o canal, para a Full TV, já tinham cerca de 200 inscritos e o Twitter com cerca de 500 seguidores. Então eu tenho que agradecer demais, realmente, eu tenho que agradecer de coração toda essa galera que está me incentivando, que tem mandado mensagens de apoio, que tem falado que quer receber o conteúdo aqui do canal. Muito obrigado mesmo, porque isso ajuda muito nesse desafio que é a carreira, né? Que é você buscar fazer sozinho as coisas, como eu estou tentando fazer esse canal aqui. Então, muito obrigado por esse incentivo. E eu também quero agradecer a galera que serve de inspiração, né? Eu tenho que dizer muito obrigado. Se vocês olharem aqui o ambiente que eu tentei montar, é muito parecido com o do pessoal do Resenha Tricolor, Caio Opinião, Rodrigo Junks e o Dani Fields. Galera, gente finíssima. E tem participação minha lá no canal deles, inclusive. Tem um programa que eu participei com eles, falando sobre futebol de base. Muita gente falou que eu só tomei cerveja, mas não é verdade não. Eu realmente falei bastante sobre futebol de base lá, é muito legal. Sigam os caras também, Resenha Tricolor, é bom seguir, é bom se inscrever no canal dos caras no YouTube, porque eles são muito bons e são gente finíssima.